O módulo editor de armaduras é voltado para profissionais que trabalham com detalhamento de armaduras de concreto armado. Seja usuário do Iberic, por exemplo, do programa AutoCAD Iberic ou não. Profissionais que trabalham com projetos, calculam à mão muitas vezes e fazem desenho num CAD, né? Mas aí tem que fazer a relação de aço, né? Resumo de materiais, e isso dá um certo trabalho. E é isso que o KiCad se propõe a fazer, resolver esse problema dos profissionais que trabalham com detalhamento de estruturas em concreto armado. Vamos dar uma olhadinha nos recursos então. Para exemplificar como é que funciona o editor de armaduras, vamos imaginar primeiro que a gente estivesse utilizando um CAD comum, CAD qualquer. Então, como é que a gente faria para fazer o desenho de uma armadura, por exemplo? Eu iria aqui, né? Vamos construir uma linha ou uma poligonal, né? Só a título de exemplo, que eu vou usar já a escala 1:50. Ok. Então, vamos lá. Supor que tivesse uma armadura com 20 aqui, né? Com, sei lá, 380 aqui e para cima aqui mais 20. Ok? Vou mudar a cor dessa armadura para ficar mais... Desenho na 0. Tá? Só para ficar numa cor melhor. Tá? Então, essa aqui seria a nossa linha que representaria a nossa armadura. E agora eu teria que construir o texto. Então, construir um texto aqui, deixa eu pôr num tamanho, né? Qual o tamanho do texto? O tamanho dessa 20 centímetros. Poderia copiar. Vou aproveitar aqui um recurso do KiCad que é copiar, né? Sem comando, assim com CTRL. Vamos fazer aqui outro. Teria que dar esses comprimentos. Então, esse comprimento aqui a gente sabe que é 380. E aqui, vamos supor que fosse 2, vamos inserir aqui direitinho, né? 2, FID 8.0, né? 8.0. Comprimento total, teríamos que calcular. Quanto seria... Faltou uma informação aqui. 2, vamos pôr aqui N1, FID 8, comprimento total. Seria 420, mas tem os raios de dobramento, algo em torno de 416, 17, né? Ok? E assim a gente faria. Isso num CAD comum. Agora, como é que a gente faz no KiCad? Eu venho aqui, né? Seleciono duas barras de 8 e faço o desenho dessa armadura. Então, 20 para baixo, 380, a gente falou que era, né? E 20 nessa direção. Ok? O programa já fez. Olha só, até a gente tinha errado o comprimento. O programa já calculou o comprimento para mim aqui, né? Vou atualizar aqui só para ele ter. E já põe uma numeração. Então o programa já calcula considerando os comprimentos, né? As dobras dessas comprimentos, considerando o raio de dobramento da norma. Então isso é mais um recurso bem interessante. É o tempo que a gente demora fazendo o desenho de uma armadura, se fosse o caso, enquanto que aqui o desenho já fica mais pronto. Eu posso controlar tudo isso aqui, né? Onde eu quero que ele apareça, da maneira como a gente quer. É tudo configurado. Se eu quero sempre a 90 graus, né? Ok? Existem também algumas outras ferramentas, né? Eu posso selecionar um polígono aqui e transformar direto numa armadura. Também posso fazer. Posso desenhar dentro da forma. Vou fazer aqui também. Vou usar como referência esse polígono aqui, ó. E depois posso rebater ele, né? Que é uma situação bem usual, né? A gente faz e rebate ele aqui fora. Tá? Então tá aqui, ó, e eu vou renumerando. Só não vai renumerar essa aqui, porque isso aqui era um texto que a gente tinha feito. Então vamos apagar. Essa nossa armadura aqui, ó, ela não tá na relação de aço. Eu vou até mudar a bitola dela. Supor 16 aqui, só para diferenciar. Tá? Então vocês viram, a gente pode rebater uma armadura diretamente. E se eu colocar uma relação de aço, veja, a minha barra N2 está aqui, tem duas barras, mais duas N2 aqui embaixo. O total tem 4 barras N2 e 2 barras N1 que eu fiz. Mas essa barra que eu desenhei não está no desenho, né? Ou seja, a relação de aço já está pronta conforme eu vou inserindo. Isso que eu desenhei aqui é um ferro simples. Ele não conta, não está na relação de aço. Vamos apagar essas barras aqui, né, que a gente fez. Vou atualizar a relação de aço. Relação de aço atualizada que está ali do lado. Tá? Eu poderia criar estribos também, então tem alguns estribos em formatos pré-definidos aqui, diversos ganchos, vou pôr esse aqui mesmo,
tá? E vou definir na inserção. Ok, nesse caso vou usar uma escala um pouco menor, aqui 1:30. Tá? E vou rebater ele aqui para baixo. Então já está desenhado aqui. E eu já posso definir uma faixa, que é a posição que esse estribo ocorre. Então eu vou pôr de novo aqui, 1:50, e vou desenhar. Vou dizer que esse estribo ocorre daqui até aqui, exatamente nessa posição. E posso definir um espaçamento. Vou definir a cada 14. Ok. Então, neste comprimento a cada 14, deu exatamente 28 estribos. Se posteriormente eu viesse aqui, por exemplo, ó, vou aumentar isso aqui, essa viga, em 1 metro. Ok? 100 centímetros. Ele já aumentou para 35. Vou desfazer, volto para 28, porque ele está associado a essa faixa. Então, conforme a gente aumenta e diminui o tamanho da viga, ele já consegue atualizar essa nossa relação de aço. É isso que traz produtividade no desenho de armações. É isso que traz produtividade no desenho de armaduras, de detalhamentos de estruturas em concreto armado, né? Essa possibilidade de criar as armaduras e estar sempre com uma relação de aço atualizada. Ok? As armaduras podem ter formato reto, ou se eu quiser, né, se eu precisar, posso ter um formato retangular, circular, por exemplo, né? Por algum motivo a gente precisou, né, aqui, menos usual, mas, né, por exemplo, poderia fazer um desenho de uma armadura em curva. Tá? Posso editar essas armaduras, posso pegar o comprimento aqui, ó, que era 248, vou colocar aqui 250, por exemplo. Tá? E ele já altera o comprimento total da armadura. E dessa forma, a gente pode ir fazendo os desenhos, tá, de qualquer tipo de armação, e a relação de aço vai estar sempre atualizada ali, ó, tá, conforme eu for desenhando. Essas armaduras que eu estou desenhando possuem uma série de propriedades. Por exemplo, aqui, ó, qual a bitola que eu estou usando? Eu estou usando fio de 8, mas eu poderia alterar uma bitola para 12,5, por exemplo. Ó, alterei a bitola para 12,5. O estribo aqui, ó, estou usando fio de 8. Supor que eu fosse utilizar fio de 5, posso fazer. Então está aqui, né, uma armadura, e eu altero todas as propriedades conforme a minha necessidade. Então tem aqui o espaçamento, eu alterei bitola, mas eu poderia mudar o espaçamento, por exemplo, né? Em vez de 14 a gente poderia usar um outro valor. Vamos mudar direto na faixa. Se eu mudar aqui para 20, por exemplo, a relação, ele já vai atualizar essa quantidade aqui, ó, 20 estribos, tá? Porque a cada 20 deu menos estribo. Então, eu posso ir alterando todas essas informações, o programa vai atualizando a relação de aço. Isso é o que traz o diferencial do KiCad. Vamos ver mais algumas funcionalidades do KiCad. Lembra que a gente sempre tem desenho de símbolos, né? Então, por exemplo, no caso do KiCad, eu posso usar símbolos de armações, eu posso armazenar detalhamentos ou símbolos, está aqui, por exemplo, ó, e reutilizar posteriormente. Então, o que eu precisaria fazer, né? No máximo, eu viria aqui, de repente trocaria propriedades, a barra de meia, por exemplo, né? Vou calcular, né, esses desenhos. Naturalmente, o KiCad não calcula. O KiCad é um programa só de desenho, tá? Ele calcula, ele só quantifica esses materiais. Então, se vai, calcula esse elemento e depois reutiliza essa biblioteca de símbolos que você já tem. Então, tá aqui, eu alterei as propriedades da armadura e depois eu tenho uma relação de aço de todos esses elementos. Posso guardar para reutilizar posteriormente esse mesmo símbolo. Tá? Então, tem uma série de benefícios de uso do editor de armaduras. Além disso, a gente falou para quem é usuário do Iberic, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho um conjunto de detalhamentos importado do Iberic, tá? É uma prancha que eu importei do Iberic. Então tá aqui, ó. Essas vigas já vêm com uma série de informações. Eu posso até acessar aqui, ó. Então, tem o nome do pavimento, grupo de elementos, se é vigas, né? Vou pôr aqui. Isso aqui é tudo para vigas, né? Do tipo, o número de repetições, e como veio do Iberic, já veio também informação de volume de concreto e área de forma. Como a gente desenha sempre no plano, não tem o volume do elemento, se você desenhar e criar um detalhamento novo, que você pode fazer no KiCad,
você mesmo pode inserir essa informação para cada detalhamento, né? Para cada conjunto. Eu vou entrar na edição dele aqui, ó, e eu defino essa propriedade desse detalhamento, volume de concreto, área de forma, e no final ele quantifica na relação de aço essas informações. Mas como veio do Iberic, essa informação já tem. Para exemplificar, ó, eu vou deletar aqui, ó, relação de aço atualizada, certo? Vou desfazer, relação de aço está atualizada. Então, tudo que eu estou fazendo aqui está alterando automaticamente esse resumo de aço, esse volume total de concreto. De concreto, de forma e de aço, né? Às vezes também a gente faz alguma edição, né? Os detalhamentos que vêm do Iberic normalmente são bastante completos, né? Mas às vezes você precisa ou quer fazer algumas edições. Por exemplo, eu posso preferir emendar essas duas armaduras. Ok, eu poderia ter configurado para que o Iberic já emendasse, mas eu posso querer editar também, né? Posteriormente. Então, por exemplo, vou editar essa barra com essa barra, né? Vou apagar isso aqui, ok? E está editado isso aqui. Ele já renumera essa nossa nova armadura, né? Tudo certinho. E posso ir fazendo essas edições. E a relação de aço está sempre atualizada. Se eu quisesse, por exemplo, pegar um conjunto dessas vigas aqui, ó, e colocar junto com esses outros detalhamentos que a gente fez aqui, ó, da mesma forma eu posso fazer, ó, tá? Então eu insiro os detalhamentos aqui, né? Relação de aço de novo está contabilizando eles e de novo está pronto. E da mesma forma, às vezes também a gente separa, né, uma relação de aço, ó. Vamos ver aqui, ó. Armaduras, relação de aço, inserir uma RA parcial. Então eu posso inserir uma relação de aço. Deixa eu mudar aqui o tamanho. Inserir a RA parcial. Inserir uma relação de aço desse aqui. Esse aqui eu vou até deletar, vamos supor que não me interessa, né? RA parcial. Então eu tenho aqui uma relação de aço da viga 1 e a viga 8. E tenho aqui uma relação de aço das outras vigas. Então, de repente, numa situação que você tem dois pavimentos detalhados na mesma prancha, você pode pôr, né, uma relação de aço para cada grupo de detalhamentos que você está criando. Então aqui eu criei um para esse grupo e outro para esse grupo aqui de baixo. Isso é o que o editor de armaduras oferece, tá? É desenhos de armações em concreto armado e uma série de ferramentas que ajudam no trabalho do detalhamento de armações em concreto armado. É para isso que o KiCad nisso que o KiCad tem suas grandes vantagens, ok? Em conjunto com o editor de armaduras, o KiCad também permite alguns outros recursos. Por exemplo, eu posso aqui para o meu projeto pedir um resumo de materiais. Eu vou pegar um resumo de materiais da minha prancha de cobertura e o programa gera aqui, ó. Ou se eu quiser um resumo de materiais de todo o projeto, o programa pode gerar também. Então ele dá aqui informações, por exemplo, como a quantidade total de armaduras por bitola, né? Peso total de aço, acrescentando ou não uma porcentagem aqui, né? Volume de concreto, área de forma, né? O consumo médio, tá? Então, em conjunto com o gerenciador de arquivos, é possível fazer esse resumo final de materiais, incluindo as alterações que você fez nos desenhos, nas armaduras, com bastante precisão. Você pode gerar isso aqui depois num formato HTML para a internet ou num formato .doc, ou RTF que a gente diz, né? Para abrir, por exemplo, em programas como Word, ok? Acrescentar isso no teu memorial de cálculo, né? Então, isso é bacana do KiCad, esse conjunto de arquivos que te permitem dar produtividade na etapa de finalização do desenho. Então, a gente viu as principais ferramentas do editor de armaduras do KiCad. Junto com as ferramentas de CAD que podem ser aplicadas sobre as armaduras para copiar, mover, excluir, editar, né? Dá para fazer uma série de modificações sobre o desenho que vão gerando produtividade porque a relação de aço está pronta, porque você inseriu selos e margens e a numeração está ali fazendo automaticamente, porque ele fez o controle de revisões com o gerenciador de arquivos, porque todos os desenhos estão padronizados, todos os desenhos que estão dentro do mesmo projeto estão usando as mesmas configurações de cores, linhas, espessuras de linhas, né? É nessa etapa de finalização do desenho, de geração de detalhamentos e armações em concreto armado, inclusive,
que o conjunto do QI/CAD, gerenciador de arquivos e editor de armaduras, traz enorme produtividade no trabalho do dia a dia.